Fala pessoal, hoje estamos com um mito aqui que operou no Pregão Viva Voz, que pode passar muito conteúdo para vocês que estão operando aí agora. Estamos aqui hoje com o Índio, né? Opa, Índio, beleza? Prazer. Meu nome, na verdade, eu sou o Beto, o Perrete, mais conhecido como Índio mesmo. O pessoal do Pregão nem sabia meu nome é Antônio Alberto, ninguém nem vai saber, né? Muita gente até hoje não sabe, passaram-se 30 anos, 40 anos e as pessoas não sabem. E o que eu posso falar pra vocês? Eu tô na BMF, eu fiquei na BMF desde o começo praticamente. A BMF começou em 86, eu entrei em 87, entrei como auxiliar da Sistema Corretora. E aí eu entrei com 16 anos pra 17, acabei ficando um ano e pouco como auxiliar. Aí com 18 anos já podia operar. Fui promovido para operador da corretora, porém naquela época tinha que ser emancipado. Eu tive que levar meu pai no cartório para colocar uma emancipação para 21 anos. Comecei a operar na corretora Sistema. Nós operamos por um ano, porém isso lá em 89. Eu acabei operando um ano na Sistema. Em 90 veio a crise. Aquela crise da época do Collor e tal. Já começou uma época bem fácil, bem tranquilo. Já foi um problema, porque nós éramos em 7 operadores e 7 auxiliares. Metade, o pregão era em torno de 1.200 pessoas. O pregão ficou exatamente pela metade. Todo mundo perdeu emprego. Na Sistema, por exemplo, ficaram só 2 operadores com 2 auxiliares. Eu acabei saindo, eu já fazia a faculdade de administração, tentei alguma coisa fora, mas meu sentimento era sempre do mercado, do pregão. Depois que entrou é difícil sair, né? Difícil sair, aí tava difícil realmente voltar. Aí eu já conheci o Roberto Lombardi, ele já era operador especial nessa época. Pedi pra ficar no pregão lá, pra tentar arrumar, ficaria mais fácil. Eu peguei o jaleco lá, fiquei meio que ajudando ele. Ali me ajudando, não, só fiquei com o jaleco, representando o Roberto Lombardi. Aí ele precisou de ajuda, eu acabei ajudando ele e fiquei lá quase um ano ajudando ele. Recebi a proposta para voltar a operar de uma Lapan Brasília. Aí grandes clientes, JP Morgan, Citi, grandes clientes aí para atender esses caras. Isso a gente atendia os caras diretamente. Então você tinha o telefone da corretora, porém você tinha como se fosse um negociação lá dentro mesmo. Você tinha um telefone direto com o cliente. Então você representava a corretora Lapan Brasília, porém eu representava esse cliente diretamente. Isso era bem legal, porque você não perdia esse tempo. O que acontecia? Muita gente reclamava, porque passava a ordem. Né? Tinha um delay, passava a ordem pra mesa passava a ordem pro operador. Aí muitos clientes grandes pediram para ter esse acesso direto. Era o que acontecia. Então eu tinha esse acesso direto com os clientes. Então isso me ajudou bastante, porque acabei me destacando. Dá mais agilidade. Eu operava muito. Operava naquela época, operava DI, né? DI, índice um pouquinho e dólar. Mas mais DI, bastante com esses clientes. Meu cliente era bastante grande, o Citi depois começou a operar um pouco mais de dólar, começou a operar pesado também. Aí você foi pro dólar também? Acabei operando dólar também. Já da Brasília, acabei indo pra corretora Sinal, que era do Banco Nacional, época do Ayrton Senna, que eu acredito que talvez se ele não tivesse morrido, acho que o banco não teria fechado, eu acho que ele teria segurado financeiramente, incorporado para ele mesmo. Aí acabei ficando na corretora Sinal. Quando fui incorporado pelo Banco Unibanco, o Unibanco acabou comprando o Banco Nacional, acabei sendo incorporado para o Banco Unibanco também, e isso mantendo esses clientes ainda, o JP Morgan, o Citi. E o cliente acaba sendo de quem estava operando, né? Não era muito da instituição, né? Sim, tinha essa parceria. Tinha essa identificação, tipo, ele pedia para que continuasse com você. Como se fosse um passe de um jogador, tipo assim, eu quero ir para a corretora tal, mas quero levar o operador, tipo o Índio, no meu caso, ou o Marcelo, algum outro operador. Levava esse cliente, um operador para operar exatamente para ele. Eles estavam acostumados com a gente em termos de atendimento, atendia o cara, você dava conta realmente de fazer o que os caras estavam postos a fazer. O cara, né? A forma de operar, né? Eu vou falar até de um dia, assim, especial, que eu tava operando pro Citi. Foi logo quando o dólar ficou deu aquela parada do dólar, ficou 5 dias sem mercado, o dólar ficou parado, a bolsa na verdade ficou fechada por 5 dias, então as pessoas não tinham onde zerar a posição, só faziam algumas operações por fora. Quando o mercado voltou, o dólar quando fechou era em torno de R$1, valia R$1, que já era real nessa época. Tempo bom, hein? Nossa! Agora tá tenso. Que loucura, cara. Você pensar que o dólar chegou a valer menos de R$1, estamos falando hoje em 5,50, 5,40, que absurdo, né? Mas essa é a realidade, não tem jeito. Aí o mercado voltou nesse dia e a gente tivemos a abertura, o mercado já abriu já com um gap absurdo, abriu já para 1,60 dólar. Você olha a diferença, o range que deu, do dia que fechou até a abertura, em termos de 60%, 50%, 60%. E a ordem que eu recebi, você olha o tamanho da ordem, cara, para tomar 20 mil contratos a mercado. Caraca, já tava com essa divergência toda. A loucura, porque eu simplesmente, só faltou pedir pros caras fazerem fila. Todo mundo veio pra cima, me encontraram, tinha um pitch lá, né? Na verdade, era um pitch aqui que era tipo um palanque aqui, você ficava aqui, os caras me encostaram, tchado, eu dando conta de anotar ali, né? Ou, passando já pra auxiliar algumas anotações e tal.
Chegou um momento, eu já tava em, sei lá, mais de 1.500 contratos, 1.600 contratos, e o cara sai um pouco da roda pra gente fazer um bate, né? Aí eu saí da roda e tal. Quando eu saí da roda, pra você ter ideia, eu comprei, sei lá, a 620, 630, 640. Aumentando o preço. Já tava 1.700, absurdo, até a minha confirmação. Então, nesse dia, foi um dia que me chamou bastante atenção pelo tamanho da ordem que foi. Realmente, tanto que moveu o preço também, tanto que moveu o preço e o mercado realmente dali foi embora, né? Então, nessa época aconteceu. Depois dessa época de mercado 2000 até 2099 foi a desvalorização do real. 2000, aí 2001 foi quando eu já comecei a querer partir para uma carreira solo, já operar para mim mesmo. Aí eu já tinha muita amizade com o Roberto já tinha corretora Interfloat. Aí ele falou, vem para cá e tal, e era uma coisa que eu tinha que me adaptar, porque até então você estava partindo de uma carreira CLT, que você tinha um salário, você tinha salário, você tinha bônus, você tinha plano de saúde, pra ser por de conta. repente você ser por conta. Só dúvida, você foi pra operar no pregão com o Lombardi? Ou você já não, eletrônico? tudo não. Isso lá em 2000 é um mercado rolando ainda. Pregão. Pregão ainda. Pregão rolando, dinâmico ainda. Aí fui pra corretora Interfloat com um crachado 1 a 147 da corretora, como autônomo. Mas, me destaquei, graças a Deus, operando, me virei ali super bem. Aí depois de uns anos já, operando 2 anos já, aí o Roberto cedia os auxiliares pra fazer a nossa boletagem, tudo pela corretora. A gente pagava um valor mensal lá pra ele. Fora a corretagem, que era cobrado não só pela corretora, mas pela BMF, os custos de emolumento e tal. E aí fiquei com o Roberto e depois ele acabou me oferecendo o título de operador especial. Como eu já tinha uma amizade, ele acabou até sendo meu padrinho de casamento também. Sou, Foi fazendo a parceria. Só tenho a agradecer a ele até hoje, né? Ele é meu parceiro, a gente às vezes se fala. E aí ele acabou me oferecendo, eu fiquei meio assim na hora, mas falei, bom, vambora, né? É o desafio da vida, mas tem que ir. Falei pra minha esposa, eu falei, vamos apertar o cinto aí, não sei o que, em termos de gás. Vambora. Comecei aí, fiz um pacote com ele de 5 anos pra pagar isso em dólar. Só que aconteceu em 2003, o que aconteceu? A eleição e tal, começaram a falar do Lula, não sei o que, meu dólar começou, bum, subindo. Me desesperei. Falei, Roberto, já vinha pagando umas parcelas, mas com dificuldade já. Falei, Roberto, tá difícil pra ele. Roberto, sempre aquele cara insider, assim, de enxergar longe. Falou, Roberto, fica tranquilo, respira, não muda. Eu queria mudar pra IGPM na época. Indexador, sai do dólar pra mudar pra IGPM. Roberto, não muda, fica que daqui a pouco você vai estar pagando, 2 no mês. Foi dito e feito, cara. Passou-se esse calor mesmo da questão da eleição, tal, que as coisas quando ele ganhou, tal, que realmente não ia mudar, o dólar começou a voltar, cara. E você aproveitou a subida do dólar também nas operações? Ah, sim, bastante, né? O mercado ficou muito volátil. Ficou loucura. O mercado, muito... Tinha momentos, cara, esses momentos que nós temos hoje aqui, que hoje em dia, em termos de notícia, você vê essa volatilidade, não é nem metade do que aconteceu no pregão, em termos de distorção de preço. Por quê, cara? Se tinha um mercado apregoado, assim, a distorção de... pra você ter ideia, a apregoação não era de meio ponto, era de 5 em 5 pontos. Então você comprava, tipo hoje, um exemplo, a 5.425 e vendia a 5.430. Então o negócio andava rápido. Olha o valor financeiro dessa operação, cara, de você entrar comprando, se comprar 25 a 30, você já tá fazendo 5 pontos só em uma operação. Você poderia muito bem pagar, porque o próximo preço que o cara vai pagar, o cara não tem vendedor. E do contrato cheio, hein? Do cheio, o cara vai ter que tomar 30, aí o 30, de repente, em algum momento já não vai ter mais vendedor, o cara vai ter que vender a 35. Você fazia 5 contratos de cheio, de 10 muito rápido. Rapidinho. Então isso te traz um valor financeiro muito grande, cara. Então isso ajudou bastante. Isso que eu te falo, a diferença do pregão pra agora. Porque vai acontecer aqui dessa distorção, mas uma batida... É menor a movimentação. Sim, não vai ter essa pregoação nunca mais. A não ser que a bolsa tire esse meio ponto, que vai e se torne a pregoação de 1 em 1 ponto. Mas essa diferença que nós tínhamos de pregão pra eletrônico não vai acontecer. E dessas diferenças, tem algum outro ponto que você vê assim, que tem muita diferença do que era antes pro que é agora? Eu acho sim. Como eu falei anteriormente, a gente não estava ainda conversando exatamente sobre isso. A questão de você respeitar a fila, que eu acho que isso atrapalha. Mas é regra para todos, então você tem que respeitar. Porque lá antes, se você tivesse contato, alguma coisa, você conseguia, tipo, meio que pegar... Lá era o movimento de quem era mais rápido, entendeu? Você percebia comprador, você comprador a 8, vendedor 8,5... 8, 8,5, compra 8, compra 8. Não, tomou 8,5. Ao mesmo tempo que o cara tomou 8,5 lá, o cara tá tomando aqui... Tá escutando atrás, tá vendo do lado. É diferente do eletrônico, o cara não vai conseguir raspar como ele faz no eletrônico. Ele simplesmente boleta e vai tomar pra cima. Tem que ir conversando com todo mundo. Não, ele tem que sair fechando com todo mundo. Só que se fechar com todo mundo, sempre vai ter um cara solto, uma peça solta ali que você acaba pegando. E acontecia muito isso. Eu pegava muito dessa. O cara saiu tomando, eu tomava aqui do meu lado, tomava... E via outra que já tava... E eu já saía pagando.
como se eu não tivesse tomado, já ia pagando junto com ele. Por quê? Dava aquela inflada, exatamente como eu te falei, que era o blefe. E alguém tava mais moscando, pegar? Já era o blefe, eu já ia blefando em cima do preço que já era comprador, não aparecia vendedor, pagava pra cima e aí era esse movimento que a gente ganhava. Então, às vezes, só nessa questão de você pegar 2, 3 pontos, porque não tinha vendedor. Simplesmente você pagava 8, compra 9. Não tem vendedor? Né? Tipo, 2, 3 caras vendendo a 10, o cliente mesmo, né, tá com o cara na corretora, paga 10 e continua pagando. E aí você... Já aproveitar esse momento. Então, isso pra mim é muito diferente. E hoje, você ainda opera no mercado? Você opera no eletrônico? Eu opero no eletrônico. Mas diferente do que era antigamente, assim, os resultados são outros que eu te falo, a diferença é essa. Talvez, não sei, eu acho que o risco talvez fosse o mesmo, mas acho que o ganho se torna menor hoje no eletrônico, diferente do que era antigamente. E o seu operacional mudou muito? O que você fazia lá? Bastante. Você ainda continua vendo fluxo? Como que é mais ou menos agora? Então, eu sempre fui o cara da análise técnica, né? Assim, 80%. Hoje eu faço um pouco do mix, eu falo com os meninos, faço um pouco do mix com a leitura de fluxo, mas ainda mantenho muito a questão da análise técnica, da média, de fazer a leitura de média de 9, 21, de 50, de 200, mas é importante ainda, eu sigo muito isso. Agora, uma dúvida, como que vocês faziam mais ou menos essa análise técnica antes? Tinha alguma coisa que vocês usavam, gráfico, alguma coisa? Tinha história que o pessoal fazia na mão? Na mão, na barra, fazia a barra ali, barra de minutos, é isso aí. Ia fazer desenhando na lousa, né? Na lousa, é isso aí, cara. Era isso aí. E aí, hoje em dia, então, você usa gráfico e também um pouco de isso. Mas o mais forte é gráfico. Exaustão, absorção, isso aí. Meu, isso ajuda. Porque às vezes o que acontece? Se torna um confirmador. Você tem um ponto importante, uma região de valor, como o Rafa fala, né? Região de valor, porque para ele é região importante, para mim também. E aí junta informação ali que vai se tornar um ponto importante. Por quê? Começa a ter muito acúmulo de negócio ali, muita defesa, muita compra, muita briga naquele preço. Às vezes se torna também por coincidência pode ser uma variação, 0,5%, 1%. Para mim, 1% já se torna maior, né? Essa questão é bastante importante. E é onde você cria mais uma confiabilidade de poder participar naquele preço. Muitas das vezes, hoje, ainda, tipo, em pontos mais importantes, eu procuro deixar minha ordem na tela. Até para não acontecer como aconteceu, que eu te falei. Eu ficou pagando, fiquei pagando, não levei. Essa questão é muito ruim, cara. Você tem o sentimento de não perder o trade. Você perde o trade, porque, meu, simplesmente... E depois você não consegue mais entrar e começa a bagunçar. Respirar, sai um pouco da tela e respira pra pensar em outra operação. Porque senão você fica muito bravo, cara. Você fica, não participei, perdi essa operação. Mas é isso, o mercado tem o dia inteiro, é ter paciência pra poder continuar operando. Tem a frase que você falou lá que eu achei bem interessante, o mercado tem o dia todo... O mercado tem todo dia, dinheiro não. Esse é um aprendizado pra vocês levar. Porque às vezes a gente quer fazer dinheiro todo dia e aí tá o mercado sem mexer, sem fazer nada, não tem como fazer. Sim, cara, acho que o objetivo de todo mundo é criar uma renda no mês a mês para custear seus custos de casa e fazer investimentos e tal. Então, não queira fazer tudo em termos de resultado num dia só, cara. É pensar no dia a dia. A somatória desse dia a dia é o que vai te dar o resultado do mês. Então, é importar com isso. Então, você tá lá para ganhar 300, 500 reais, você tem que estar para perder isso também. É o risco, faz parte. Mas isso tem que ser, tipo, é uma disciplina diária. E controlado. É disciplina diária, para que você possa chegar no final do mês e estar somando, fazer esse valor. Cara, muito obrigado aí pelos ensinamentos. Imagina, galera. Pessoal, vai vir mais vídeos aí pra gente conhecer um pouco mais de mercado, falar com pessoas que operam assim, para vocês terem mais conhecimento. Valeu! Obrigado, gente. Valeu!